Glórias a Deus, aleluia. Estamos de volta pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos aqui externar nossa alegria por estarmos aqui de volta para falar com vocês a respeito da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Sempre falamos sobre assuntos sérios, porque a palavra do Senhor é séria. Ela é uma palavra de amor, é uma palavra que nos ensina que nosso Deus é um Deus maravilhoso, justo, é um Deus salvador. Hoje nós vamos falar de uma palavra muito séria, porque é uma palavra a respeito de vida ou morte. Estamos vivendo tempos difíceis em que muitas pessoas estão propagando, estão pregando, estão ensinando muitos falsos evangelhos. E hoje nós estamos aqui para estar levando para vocês aqui um esclarecimento, biblicamente falando, sobre o evangelho. Estamos aqui no novo cenário aqui, né? Na casa de um dos nossos irmãos aqui, mudamos de endereço agora. Aleluia. Maurício, estamos aqui com Ezequiel, glória a Deus, está sempre conosco. Aleluia. Maurício sempre nessa caminhada aí, você vê que ele está bem aí, à vontade, glória a Deus pela vida do Maurício. Hoje estaremos falando sobre o Evangelho, Ezequiel. O Evangelho, o que é o Evangelho, meu irmão? O que é o Evangelho, meu irmão Ezequiel? Prazer estar com vocês aqui, né? O que é o Evangelho, meu irmão? Alegria em estar compartilhando Aleluia, com glória. todos esse tema tão importante, Ezequiel. Fale um pouco aí sobre a sua visão do Evangelho. Glória a Deus. Boa pergunta, pastor Samuel. Eu acho que é umas perguntas que mais perguntadas nos últimos dias. O que é o Evangelho, né? E é interessante essa pergunta nós fazemos, cada um de nós fazemos para nós mesmos. O que é o Evangelho, né? E analisar a nossa vida, que tipo de Evangelho estamos vivendo, né? Quando vem a pergunta, geralmente... quando alguém pergunta, geralmente vem alguma dúvida dessa pessoa, né? E não estou falando aqui do senhor que perguntou, porque eu acredito que o senhor tem para nos ensinar e falar sobre realmente o que é evangelho. Mas tem muitas pessoas que vêm com essa dúvida perguntando o que é o evangelho, que tipo de evangelho eu vivo, né? E para mim, é muita gratidão de estar aqui na casa do nosso irmão Maurício, junto com o pastor Samuel, para junto estar proclamando a palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho, para muitas pessoas, talvez não vai ser o que você esperava, né? A resposta certa, né? Mas o Evangelho é um confronto diretamente com a nossa vida. Porque hoje em dia o que nós corremos atrás? Estou falando nós em sentido as pessoas. Uma mudança de vida, uma melhoria de vida, né? Vida financeira, a vida conjugal. Solução para os meus problemas. Né? É exatamente isso. Então, as pessoas, elas têm a tendência de correr exatamente para isso. E quando nós respondemos o que é o verdadeiro evangelho, porque existe evangelho falso, né? Deixando bem claro que existe o falso evangelho, não é pouco não, e não está no mundo não, está no meio da igreja, infelizmente. Né? Se tem algum falso evangelho, esse falso evangelho está no meio da igreja, né? E para mim o evangelho, a cruz, Jesus, ele é o evangelho, a cruz, ele é o evangelho, né? O evangelho, ele vem recheado, né, de arrependimento, de mudança de vida, de saber quem é Deus. Mas é isso, a gente vai, né, se aprofundar mais, mas no início, para mim, é mudança de vida. O que Jesus fez na cruz, o que me impactou, né? Ok. Em uma palavra, em uma frase, melhor dizendo, o que é o Evangelho, Ezequiel? Em uma frase aí, o que é o Evangelho? Rapaz, glória a Deus, aleluia. É uma frase, o que é Evangelho? Arrependimento. Arrependimento. Eu coloquei esses dias algo que eu achei interessante. O Evangelho, eu coloquei assim, o Evangelho, a boa notícia que me deixou triste. E depois eu vou explicar aos irmãos o porquê. Evangelho, a boa notícia que me entristeceu. Né? Estamos aqui com o Maurício também, né, Maurício? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Sempre, né? Sempre aí cooperando com a obra do Senhor Jesus Cristo, né? Menino jovem, bonito, dotado aí de grandes qualidades. Maurício, que bom ter você aqui conosco. Meu irmão, comente um pouco aí sobre o Evangelho em si, o Evangelho, o que é o Evangelho para você. Depois a gente vai, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que está sendo pregado como se fosse o verdadeiro Evangelho, mas que não é o verdadeiro Evangelho. Mas a princípio eu gostaria de estar te perguntando
aí qual a sua opinião em relação ao verdadeiro evangelho, para que as pessoas possam ser edificadas aí pela palavra de Deus. Está com a palavra, Maurício, em nome de Jesus. Amém. Esse material que o senhor mandou aqui, pastor Samuel, é um bom material, glória a Deus, né? Tem excelentes referências, né? E se, resumidamente, né? Resumidamente, eu acredito que o Evangelho, ele é a boa notícia, né? A boa nova que a humanidade necessita ainda, mas fazendo uso aqui do tempo correto, a humanidade necessitava. É a boa notícia que nós sempre precisávamos, que nós precisávamos e que nós sempre precisaremos. Eu acho que é a única necessidade real e eterna e absoluta de todas as pessoas, toda a humanidade, é o Evangelho de fato, é essa notícia. A notícia que o Deus, Criador de todas as coisas, arquiteto do universo, detentor de todo o saber absoluto, ele se fez carne e se tornou um de nós para salvar a nós mesmos, né, dos nossos pecados, nossas concupiscências. Então basicamente é isso. Fazendo o uso do texto desse material que o senhor mandou, que é Romanos 1,16, né, um texto claríssimo que é. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, resumidamente, o Evangelho é o poder de Deus, é a boa notícia que o homem esperava, né? Ou melhor, esperava, né? O Messias era esperado. É isso. Esse é o Evangelho, basicamente, de maneira muito resumida. Eu tô procurando aqui um texto, e enquanto vocês têm a oportunidade, eu vou ver se eu encontro aqui um texto muito interessante sobre isso aí. Okay. Então, meu povo, esse tema é um tema muito relevante, é muito importante. Por quê? Porque esse tema é caso de vida ou morte. O Evangelho, como o nosso irmão Maurício ele falou aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus, porque Jesus veio primeiro para os judeus e depois sim para os gentios, tanto para os judeus quanto para os gentios, que somos nós. Não nascemos em Israel, então somos judeus. Porque uma outra parte desse versículo, dando continuidade a esse texto, vai dizer porque através dele se conhece a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada através do Evangelho. Quando nós falamos em Evangelho, nós temos que ter a maravilhosa visão de que o Evangelho, a princípio, ele vai nos trazer um despertamento para uma tristeza. Uma tristeza. Como assim uma tristeza? Porque o Evangelho vai revelar que nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, e que em pecado nos concebeu a nossa mãe, nós somos gerados em pecado. Todo ser humano, ele nasce com essa herança pecaminosa. Então, precisamos agora de um Salvador, não é mesmo, Ezequiel? Precisamos de um Salvador. Por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos em alguém dizer, levante a sua mão, vem aqui na frente, e depois nós fazemos uma festa dizendo que aquela pessoa foi salva, sem aquela pessoa ter ouvido sobre o seu pecado. Então a primeira verdade que nós temos que guardar no coração, todos nós nascemos pecadores, tanto os ricos quanto os pobres, quanto os da China, quanto os do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Essa herança nos alcançou, essa péssima herança nos alcançou. Os nossos pais pecaram e nós nascemos pecadores. Então o Evangelho vem nos trazer isso, não é mesmo, Ezequiel? Vem nos trazer essa visão, meu irmão. Essa visão de que somos pecadores, né? Verdade. Pode complementar, por favor. O interessante é que a boa notícia, mas que para muitos, quando ouvem, né, não gera como uma boa notícia, gera como deixar tudo agora, né, para seguir a Jesus. Ele morreu, agora ele exige que eu deixo tudo para servir a Ele. Então, para quem crê, é a boa notícia, né? A Bíblia diz que para quem crê, o Evangelho é o poder de Deus, como foi falado aqui, né? É o poder de Deus para quem crê, né? Então, é exatamente isso que estamos falando. Estamos aqui com Isaías, né? Para falar de um Evangelho, entendendo que
há muitas barreiras para que você não venha acreditar. Tanto que Isaías começou em Isaías 53, né, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, Isaías ia falar do evangelho de Jesus Cristo, da morte dele, mas sabendo que poucas pessoas iriam crer no que ele ia falar ali, né? Então o evangelho é muito dificultoso, dificulta as pessoas crerem, né? Porque é algo milagroso, é algo que é inexplicável que Jesus fez por nós através daquela cruz, né? Para nos dar uma boa notícia. Jesus morreu, agora podemos ser salvos através de Jesus Cristo, né? Exige que nós creamos, né? Verdade. O ser humano ele odeia críticas, ele odeia ser ali desapontado, ser criticado em qualquer área da vida. Ninguém gosta. Muitas vezes nós aceitamos porque Cristo trabalha em nós e nós conseguimos pela graça de Deus enxergar que nós precisamos, mas no fundo nós não gostamos muito. O Espírito Santo é que trabalha em nosso coração para que a gente aceite aquilo ali e depois ele vai nos mostrar que aquilo ali era necessário para nós. Assim é o Evangelho. O que acontece hoje, Maurício, Ezequiel, na minha opinião aqui, não sei se vocês concordam, é justamente isso. As pessoas vão à igreja levadas por uma necessidade de alcançar alguma coisa. Já ouvi coisas do tipo, eu quero ir para a igreja, mas tem namorado? Eu quero arrumar um namorado. Sim. Meu Deus. Eu vou para a igreja, mas aí se eu for para a igreja eu vou conseguir bem financeiramente. Que o Espírito Santo tenha misericórdia e abra a mente dessas pessoas, abra o entendimento dessas pessoas. E quando chegam na igreja, o que é que elas encontram? Pessoas que dão para elas o que elas querem. Aqui a gente pode entrar muito bem nessa área agora, que é uma área da pregação do falso evangelho, mas a gente gostaria de estar explicando um pouco mais sobre o verdadeiro evangelho primeiro, né? Eu acho que seria mais interessante para a gente não entrar em confusão. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no que, Maurício? Porque isso é muito importante, é o ponto crucial. Crer no quê? Porque muitos talvez perguntem, mas me explica no que é que eu tenho que crer para resolver esse problema então? Porque temos um problema aqui, você e eu, nós três e todo o resto da humanidade, nascemos no pecado e nascemos embaixo da ira de Deus, porque estávamos cheios de pecado. O que fazer então? O que seria esse crer, no seu ponto de vista? Eu acredito que sempre que a gente está falando sobre Cristo, né, sobre o Evangelho, relaxa aqui, irmão. Encosta aqui. Para você se comunicar. Não, é para você se comunicar. Não esquenta a cabeça não, fica à vontade aí, meu irmão. Não esquenta a cabeça não, irmão. Tá tudo bem aqui, oxe. Tá em casa, irmão. Tá tudo... Amém, glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que toda vez que a gente vai falar sobre Cristo, sobre o Evangelho, eu acho que nós temos que tomar um cuidado para que a gente não faça definições muito específicas de algo que é muito profundo, né? Que é Cristo, que é o Evangelho. Então, se nós fôssemos falar rapidamente numa palavra, eu tenho que crer no quê? Em Cristo. É a verdade? É a verdade. No entanto, o que implica eu crer em Cristo? O que é crer em Cristo, de fato? E aí nós podemos, né, nos debruçarmos aqui sobre isso. Mas a vida eterna é que conheçam a Ti... eu não lembro o texto. Esqueci o texto. A vida eterna... Calma aí, irmãos. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos da condenação eterna. Ponto. No entanto, essa é uma frase que ela ficou meio clichê no meio evangélico. As pessoas, não, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa, tá tudo certo. Só que não é ensinado, nem explicado a profundidade que é crer em Cristo. Tudo que implica essa decisão, essa mudança de vida, essa nova criatura que você precisa ser para crer em Cristo. Então, resumindo, e nós vamos aqui aprofundar, se nós tivéssemos que falar,
respondendo a pergunta do pastor Samuel de maneira direta, eu tenho que crer no quê? Crer no quê? Em Cristo. No Jesus Cristo, Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Aí já entra uma complexidade, que é difícil para entrar na nossa cabeça. Como que alguém é 100% de uma coisa e 100% de outra? Ou ele é 50%, ou 50% de lá, 50% de cá, ou 90% e 10% aqui, ou 10% lá, 90% aqui. Esse é um conceito um pouco mais difícil para entrar na nossa mente, mas que nós temos que nos debruçarmos sobre ele, e que nós podemos fazer até um vídeo sobre isso depois, sem problema nenhum. Mas o que nós temos que pensar aqui nesse momento é que nós temos que entender que devemos crer em Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é o homem, Filho de Deus, enviado para nos salvar da condenação eterna, nos salvar da ira de Deus que está por vir sobre a humanidade. E então, é isso que nós temos que... É nele que nós temos que crer. E aí eu acho que nós podemos aqui alongar um pouco mais o assunto, que é... E o que é crer, de fato? O que é crer em Cristo? Eu acho que a gente pode comentar isso, porque eu acho que é necessário. Porque senão fica muito simples. Porque quantas pessoas nós já vimos falar, não, mas eu creio. Eu creio. Sim. Mas ela não compreende a profundidade do crer em Cristo. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque pode confundir. Alguém que está assistindo um vídeo pode confundir. Não, mas eu creio, Jesus Cristo é Filho de Deus, sim, tá tudo certo. Então eu sou salvo. Será que você crê de verdade? Essa é a pergunta. Você crê mesmo? Pode falar. Ou até mesmo naquela questão, você crê para quê? Para que você crê? Eu creio no Ezequiel porque ele é engenheiro, ele reforma casas. Eu creio no Ezequiel porque ele faz um bom serviço, eu acredito no serviço dele e ele vai resolver o meu problema. O problema da minha casa vai ser resolvido pelo Ezequiel, por isso que eu creio no serviço que ele faz. Tem um objetivo. Quando se fala em crer em Cristo, temos que nos desprender de todos aqueles benefícios que a gente finca ali para nosso próprio proveito terreno. Aquela coisa, Deus, eu creio nele para resolver isso aqui. Não, Jesus é bom. Não, graças a Deus, agora ele me deu isso aqui. Isso é tudo maravilhoso. Mas a questão mais importante da nossa vida e de se compreender o Evangelho é justamente o quê? Por que eu creio nele? Para que eu creio nele? Porque se você confia em alguém é porque você tem uma necessidade. Não, eu acredito que o Maurício vai fazer tal coisa. Ele é bom nisso. Eu estou acreditando. A questão é, como se crê em Jesus Cristo da forma mais importante que existe? No objetivo mais importante, que é herdar o reino dos céus, ser perdoado dos nossos pecados e herdar o reino dos céus. Para se crer em Cristo, eu acredito, e os meus irmãos vão dar a opinião deles aqui, nunca vamos crer em Jesus Cristo de verdade, se não entendermos a lama, o buraco que estamos atolados para a morte. Nunca vai se haver uma fé genuína se não há uma necessidade. Como um parênteses aí. De um resgatador. Não existe. Exatamente. Como um parênteses, a gente pode argumentar aqui o seguinte. Se você for... Vai para uma polêmica, e aqui vai para outro vídeo, mas só como parênteses. Só como parênteses aqui. O microfone estourou. Desculpa aí, meu irmão. Desculpa aí. É que gosta da polêmica. Você não precisa necessariamente de Cristo para ser próspero. Sim. Se você for ver, tem muitas pessoas que não creem em Cristo e são prósperas. Muitas. E muitos que creem. Muitas pessoas que creem e, infelizmente, perdem seus entes queridos ou adoecem. E pessoas que não creem em Cristo têm os seus entes queridos curados. Vida longa. Ou têm vida longa. Existem falsos profetas que morrem de velhice. E existem homens de Deus que morrem na juventude. O que eu quero dizer com isso? Cristo, ele veio para fazer algo que somente Deus poderia fazer, que é resgatar o homem do seu pecado.
Não existe nada além de Deus que possa fazer isso. Ele veio única e exclusivamente para isso. Todas as outras coisas é bônus, é cereja, é misericórdia, é algo que está no propósito dele que nós talvez nunca consigamos entender. Talvez na eternidade, talvez. Mas Cristo não veio. A Fabiola Mello, uma moça do Instagram, a Mari mostrou um vídeo dela esses dias falando: Deus não veio para te fazer. Jesus, foi mais ou menos assim, eu não lembro as palavras exatas, mas Jesus não veio para te fazer feliz. Era mais ou menos isso. Contra uma nova teologia que está se levantando aí em algumas pessoas, né? Denominada com esse nome, não sei se é o melhor nome, mas denominada teologia coach, né? Uma irmã ali da teologia da prosperidade. Então eu acredito que um parênteses importante aqui é dizer para que Cristo veio exatamente. Foi para fazer algo que somente Ele poderia fazer. Não tem como o que Cristo fez ser feito por outra pessoa. Não dá. Então isso precisa ficar entendido. Nós podemos fazer muitas coisas. É claro que depois que nós nos convertemos, nós entendemos que todas as coisas são feitas por Ele, para Ele, por meio dEle. No entanto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, como eu já falei, você pode ser rico financeiramente falando, milionário, bilionário, sem crer em Cristo. Como algumas igrejas pregam, trazendo a prosperidade por meio de Cristo. Agora, sem Cristo, não tem como você ser salvo. Não existe outra porta. Então é importante ficar claro, o que o pastor Samuel falou, a podridão a qual estamos enfiados e saber que dessa podridão é impossível sair sem Ele. É isso, mesmo. Antes de passar a palavra para o Ezequiel, a gente reflete da seguinte forma, o seguinte pensamento aqui. Nunca vamos entender a necessidade de Cristo se não nos vermos como pecadores. Isso eu acho que é uma coisa muito que precisamos entender. Enquanto eu não me ver como um pecador, enquanto eu não me ver, por exemplo, Cristo foi um pagamento, digamos assim. Sim. Se eu não me ver nunca como um devedor, eu nunca vou tomar posse desse pagamento. E o crer em Cristo também está voltado justamente para isso. Eu estou ferrado. Deus está irado comigo porque eu nasci em pecado e em pecado me concedeu minha mãe, disse o salmista. Eu estou ferrado. É o Todo-Poderoso. Onde eu vou me esconder dele? Vou perecer para sempre. Aí vem a questão de Cristo. O Evangelho a ser pregado, o pregador. Não sou eu que estou te ensinando a pregar, pelo amor de Deus. É o que está nas Escrituras. Né? Nasci em pecado me concedeu a minha mãe. Todos pecaram e destituídos, privados foram da glória de Deus. Essa é a mensagem a ser levada agora primeiro, urgentemente, dentro das igrejas. Meu irmão, a palavra diz que você é pecador. Ela diz que você nasceu em pecado concebeu sua mãe e que você agora precisa fazer alguma coisa. E essa coisa é primeiro, acreditar que você é pecador, segundo o que diz as Escrituras. Porque também ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas dom gratuito de Deus é de graça, meu filho. É a vida eterna. E estão ocultando isso. Por N motivos, né? N motivos. Estão ocultando isso e eu digo com toda certeza, essas pessoas que ocultam isso do povo, enganam o povo, elas não amam o povo. Porque muitas vezes eu fazer alguém feliz não é pro próprio bem dele. Pega um filho seu, ele não sabe dirigir um Fusca, você dá uma Ferrari. Você está amando o seu filho. Você está amando ele, Ezequiel. Né? Pega algo que uma criança não pode ter nas mãos só porque ela chorou e você vai fazer a criança feliz. Não, toma, meu filho. Eu sou um bom pai. Eu sou o melhor pai. Ela pede, ele pede, eu dou. E é o que estão fazendo. Mas na verdade eles estão odiando o povo. Por quê? Eu quero aplausos. Eu quero... Esse pastor é agradável, esse irmão é agradável. Rapaz, olha as palavras dele. Meu Deus, eu quero mais. Venha que você vai receber. Venha que vai dar tudo certo. Gente, não foi isso que Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo
Pega a primeira pregação de Jesus Cristo. Pega a primeira pregação de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Se arrepender do quê? De ter pecado contra Deus a vida inteira. Agora você traz esse pacote para a sua vida. Opa, a palavra do Senhor diz que eu nasci em pecado, então eu pequei contra Deus a minha vida inteira. E Deus e pecado não se combinam. Ele odeia o pecado. Então eu preciso me arrepender de ter vivido assim a vida inteira e pegar o meu pagamento, que é Jesus Cristo. Quando eu pego o meu pagamento, eu estou arrependido do meu pecado pelo poder do Espírito Santo, eu recebo o quê? A liberdade e o acesso a Deus, o Todo-Poderoso. Ezequiel. É verdade. Interessante aqui. Irmãos, como a gente... Talvez para você é um choque ouvir isso, né? Quem está falando aqui, mas como assim? Eles estão falando de quê? Né? Outros, para a glória de Deus, já entendem. Mas não estou falando aqui que nós somos melhores, né? De forma nenhuma. Mas assim, a graça de Deus nos alcançou e aí de nós se nós não anunciarmos o Evangelho, né? A boa nova, conhecendo os perigos. É porque né? Soa, né? Soa. O evangelho, quando a gente está pregando o evangelho, ele pode soar arrogante, dependendo da forma como a gente prega, soa arrogante. Como que a gente está se colocando como melhor do que quem está ouvindo. Não é, né? Mas não é. Se for bem colocado e orado, tem que orar para se pregar o evangelho também. É muito claro de que... Eu posso só melhor usar essa frase uma vez. É um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. É isso. Foi um puritano que falou essa frase. Não lembro o nome dele agora, viu? Foi um puritano. Pode continuar. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Um mendigo, que somos nós, que éramos, né? E necessitamos da graça de Deus, falando para o outro onde tem pão. Encontramos o pão, né? E... Isaías, vou dar um texto aqui, Isaías capítulo 64, versículo 6, olha o que diz aqui. Mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós caminhamos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Aqui, irmãos, o próprio Isaías estava colocando, ele estava se incluindo, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundície, né? Então é aquilo que o pastor Samuel e o nosso irmão Maurício falou, irmãos, se nós não entendermos quem somos nós, né? Se você que diz que crê em Jesus ainda não caiu em si essa miséria, aquilo que você faz, que você acha que é bom, sem Jesus aquilo é como um trapo de imundícia, é como uma coisa nojenta, você ainda não alcançou o arrependimento, né? Ainda não alcançou a verdadeira fé em Jesus. O que me leva a ter a fé em Jesus? É entender quem eu sou, né? E como eu vou entender quem eu sou? Quando se ouve o Evangelho, exatamente falando isso. Todos nós somos como imundo. Talvez você até agora se sentiu a melhor pessoa porque ajudou alguém, dividiu o seu salário que você ganhou com um próximo que estava precisando, e você se sentiu, nossa, como eu estou me sentindo tão bem agora, consegui ajudar fulano, consegui dar uma esmola para um mendigo, para um morador de rua, ou dar uma roupa para alguém, e vice-versa, e você se sentiu, né? Mas para Deus, se você não tem Jesus, isso não passa como um trapo de imundícia. É a própria palavra que está falando. E isso é um choque para nós. Então, quando a Bíblia, o que é que ela faz? Ela não desarma. Quando ela não desarma, o Evangelho não desarma. Quando não desarma, nós caçamos agora a solução. O que eu faço agora na minha vida? Aí vem a boa notícia. Aí vem as boas novas. Jesus Cristo morreu para te justificar, para te fazer salvo, para te fazer uma nova criatura, para te fazer herdeira de Deus, para que tuas obras fossem aceitas por Deus, não pela sua própria força, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí entra o verdadeiro Evangelho. Aí entra, né? Não você vai conseguir, você pode, você vai vencer. Meu irmão, sem Jesus, esquece. Já estamos derrotados. Agora, com Jesus, né, estamos firmes, né? Então, o Evangelho, ele transforma. Eu olho para a minha vida, o que é Evangelho para mim, eu vejo o Evangelho na minha vida. O que ele fez? Ele fez algo que o pastor Samuel não poderia fazer. Ele fez algo, Maurício, que você não poderia fazer. Ele fez algo que minha mãe não poderia fazer, o meu pai não poderia fazer. Por mais que quisesse muito, como queria quando estava no mundo. Quando saía para beber, quando saía para fazer tudo que não prestava, minha mãe me dava tanto conselho,
Minha mãe. O Evangelho me encontrou na situação mais difícil. Não mudou apenas minhas vestes, mudou-me de dentro para fora, mudou meu caráter, mudou o meu sentido de viver. Então é isso que o Evangelho faz. Então, ele quando chega até você, é isso que ele vai fazer. Né? É isso que ele faz, ele muda, né? Ele transforma, faz a metanoia, né? Mudança de mente, mudança de pensamento. E você via com a visão, quando você tem encontro com a cruz, com Jesus, entende quem ele é, sua mente é mudada. Né? Então, isso é o Evangelho. Meus amigos, meus irmãos, a ideia que nós estamos tentando passar para vocês é a urgência que tem a pregação do verdadeiro Evangelho. E aí, como os meninos aqui falaram, pelo amor de Deus, o Evangelho não é exclusivo de pessoas, né? Com certeza. O Evangelho é para todos. E aqui a gente não quer de forma nenhuma levar para vocês de alguma forma algum orgulho religioso ou coisa assim, mas a gente entende e agora a gente pede a vocês que vão às Escrituras, examine o que diz a palavra, porque a palavra que fala, a palavra que tem poder, a palavra de Deus é poderosa, examine o que diz as Escrituras. Se o que estamos falando, né, desculpa aí, é verdadeiramente, né? Deixa eu ver aqui que aqueles rapazes, ou aqueles homens, pastor, ali. É verdade mesmo, deixa eu pesquisar lá, faça isso, né, faça isso. Acompanha nós aí, né? Se você for analisando uma palavra chamada amor, eu estava pesquisando, eu apertei lá o botão do Google para pesquisar, né, em voz, e aí do nada a IA, né, do Google veio me falando palavras palavras tal que você precisa ouvir para você melhorar o seu dia. Você brilha mais que qualquer estrela de Hollywood. Jesus. Entenda, o ser humano ama isso, ele ama ser elogiado. Agora, por favor, e com o amor que Cristo ele dispensa sobre nós, eu falo com você agora, entenda que quem ama de verdade, ele precisa falar a verdade. E essa verdade não é só para você que está nos ouvindo, é para nós também. Nós também estamos na mesma situação. E o que nos garante a vida eterna não é nada que nós fizemos. Ajudamos, somos bons garotos, obedecemos, né, nossos patrões, honramos nossa vida moral. Não é nada disso. É Jesus quem salva. É a fé em Jesus Cristo. Olhe os textos e medite nesses textos pela graça e pela misericórdia de Deus. Lá no livro de Romanos, a Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, gente, todos pecaram. O que fica de fora de todos? Nada. Quantas pessoas ficam de fora de todos? Nenhum. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nascemos em pecado, nós já falamos aqui no começo do vídeo, esse motivo, qual o motivo, né, que nós entramos nessa do pecado, desde o nascimento, nós herdamos de Adão. E a Bíblia vai dizer também, Paulo deixa isso muito claro, o salário do pecado, o pagamento do pecado. Paulo vai dizer, Romanos 6:23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não, Senhor, eu mereço um lugar no céu, porque eu ajudo pessoas. Eu sou um cara bom, não falo mal. Não, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Quanto eu tenho que pagar? Isso aqui já é outro assunto que a gente poderia entrar aqui e ir longe, a questão do pagamento, né? Não dê tudo que você tem para você receber. Não, o dom gratuito de Deus é de graça. Você não paga, você crê, você entende que necessita. Maurício, eu necessito. Ezequiel, eu sou necessitado dele. Eu sou um mendigo. Aleluia. E por que é um mendigo dizendo do mendigo onde encontrar pão? Então quando você aceita Jesus, você decide de ser mendigo? É no sentido assim, gente. Um mendigo depende de outras pessoas. Ele é um miserável porque ele depende de outras pessoas para comer, que é algo básico na vida. Ele não trabalha, né? Ele não trabalha, ele vive perambulando. E nós somos a mesma coisa. Jesus Cristo, no livro de João, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então, essa mensagem não é uma mensagem para desmotivar e para destruir, pelo contrário, é uma mensagem que, opa, levante a cabeça, você está assim, mas você tem um Deus que te salva, que te ama e que deseja tirar você desse salário que advém sobre aqueles que ainda não creram. E essa é a nossa meta aqui. Maurício, por favor, Maurício. Eu acho que para finalizar, pelo menos a minha parte aqui, o crer em Cristo, ele implica uma coisa, que é
obediência. Ele implica fazer de Cristo o nosso Senhor. Basicamente, nós sermos de fato servos de Cristo. Eu acho que o crer é isso, é você ser obediente, é você ter confiança no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus e fazê-lo Senhor da sua vida, né? Então é entender, é pedir direção, é orar dizendo assim, Senhor, me direciona, faça com que eu tenha mais forças para renunciar determinado pecado, determinada conduta que não lhe agrada. Me ajude, eu não tenho forças para fazer sozinho, me ajude. É dobrar o seu joelho onde você está nesse momento. Agora, acabou o vídeo, já fala, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, eu não tenho força, seja Senhor da minha vida, direciona os meus passos, direciona no meu trabalho, ou na minha escola, na faculdade, e até mesmo na igreja, né? Você já congrega e ainda não tem essa compreensão, por misericórdia está tendo, então peça, clame a Deus para que Ele lhe direcione todas as suas decisões, todas as decisões que você precisa tomar na sua vida. Deus se preocupa e se importa com elas. Então creia nisso, acredite e creia em Cristo, acredite nisso que nós estamos falando e faça do Senhor Jesus Cristo o Senhor da sua vida. E com certeza a sua vida vai mudar. Eu não sei se você vai ficar milionário, eu não sei se você vai ter muita prosperidade, enfim, não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu creio que eu acredito nisso fielmente. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, você de fato entregar a sua vida a Ele, fazer dele Senhor da sua vida, você tem vida eterna. E essa vida é algo muito, 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 muitíssimo superior a essa vida aqui. E nós nos encontraremos lá. E aí você vem e fala pra mim, fala pra gente lá na eternidade que viu esse vídeo, né? Se nós não nos vemos nessa vida, nos veremos na outra. Aí você fala, viu esse vídeo lá e tal. Então é isso, porque é pra isso que nós estamos aqui. É somente pra isso, pra que Deus seja glorificado, pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e que a gente se encontre na eternidade. É só isso. Não existe nenhuma outra motivação. E se tiver alguma outra motivação carnal, que caia por terra nesse momento. Está repreendido em nome de Jesus. Porque aqui nós estamos trabalhando para o reino. E eu espero que você seja alcançado e que nós nos encontremos na eternidade, que você faça o Senhor Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. E às vezes crer no Senhor Jesus Cristo e fazer Ele Senhor da nossa vida algumas coisas acontecerem da maneira como nós não queremos. Né? Essa é a verdade, né? Para provar se realmente temos o Senhor. Aí eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas às vezes as coisas acontecem como nós não queremos. Infelizmente, para mim, nesse momento de tristeza, né, para alguém que está sofrendo um momento de tristeza ali, não aconteceu como nós queríamos, mas aconteceu como o Senhor quis. E aí há um mistério, né? Então é isso. Creiamos nisso, creiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Né? É isso. Então crer implica que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Amém? Maurício falando, eu lembrei de duas coisas. Uma das coisas é o que Jesus Cristo disse em relação a isso, né? Aí é a outra fase, né? Você creu que é necessário, que necessita de salvação, e depois aí vem a fase da obediência, né? Que aí já é uma fase que a gente já está amando a Deus pelo que Ele fez por nós, e essa fase vai ser, ou deveria ser, e vai ser, com o poder do Espírito Santo, vai ser um prazer para nós. Sim. Sofrer por amor. Porque isso aconteceu com os outros discípulos, né? Chicoteado, opa, glória a Deus, aleluia, tá doendo, mas glória a Deus, eu fui chicoteado em nome de Jesus. Olha o que o Espírito Santo faz
com esse processo da salvação? Reconhecemos que somos necessitados, recebemos do Senhor o perdão e somos transformados e estamos agora desejando fazer tudo que Ele manda. Você vê que Ele vai dizer o quê? Ele repreende algumas pessoas, Ele diz o quê? Vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então existe essa questão dessa fase aí que o Maurício estava comentando, né? E eu tenho uma música também muito interessante que fala, o nome da música eu acho que é Não Fale, né? E ela fala justamente isso, né? Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina, né? Não fale que conhece se você só conhece nas ondas de fé e não na palavra. Então assim, é mais ou menos por aí. Senão a gente vai entrar só naquela, não, eu estou aqui porque Ele vai me salvar, Ele me salvou. Então, beleza, mas eu não quero muito compromisso não. Sou para sofrer, estou fora. Não, não é assim. Ele é nosso Senhor e Ele deve ser amado. Por isso que a salvação, o Evangelho é justamente processos. Reconhecer o que é pecador. Se você reconhecer o que é pecador, o mais vil pecador, você já entra nele agradecido. Você falou, opa, rapaz, é só isso? Tem mais não? Aí você vai dizer que nem aqueles discípulos, peraí, eu tenho que agradar você e deixar de agradar daquele que me salvou, que morreu por mim. Ô irmão, dá licença, deixa eu passar. São processos e a gente volta a dizer, não é aquela questão, Jesus vai te abençoar, venha aqui para frente, vou orar por você, você vai ser salvo. Não pode. Ah, então você está dizendo que o que eu vivi, não, a gente não está dizendo, eu também passei por isso. Eu fui assim também, eu fui lá, levante sua mão, venha cá, Jesus. Foi assim. Depois, pela graça de Deus, o Senhor vem nos ensinando, gente. E volto a dizer, ninguém aqui é melhor que ninguém, pelo contrário, né? A gente vai aprendendo pelo poder do Espírito Santo, a gente precisa ter a consciência de que existem esses processos aí. Esses processos, tem que cada processo desse faz parte da nossa vida com Deus. Processo de arrependimento e do reconhecimento da nossa pecaminosidade. E quando reconhecemos a nossa pecaminosidade, entramos no perdão agradecidos, contentes, conhecendo que o que nos aguardava era um futuro de perdição eterna. Quando sabemos disso e somos pescados pelo poder da palavra, a gente não entra lá todo gatinho, né? Todo panzinho, todo boizinho. Agora, se não me der o que eu quero, eu não fico na igreja. Não, você não entendeu. Ele está te chamando da pior coisa que pode acontecer na vida do homem, que é estar sobre a condenação eterna, e está te trazendo para a luz. E agora o seu pensamento é o quê? Eu sou muito agradecido ao meu amado, Ele me salvou, Ele se entregou por mim. Quem poderia fazer tal coisa, senão Jesus Cristo? E aí, entrando como o Maurício falou, não vai ser um peso tão grande, vai ser dolorido. Mas não vai ser aquele peso, Ezequiel, de ai, se eu souber, eu estou fora, se eu soubesse que era assim, eu não tinha vindo. Ezequiel, depois a gente também já encerra. É que eu já encerro também, só uma reflexão, como eu estou perguntando o que é o Evangelho, né? Continua a mesma pergunta ou já é o que o Evangelho traz de benefício para nós, o sofrimento? Que começamos com uma pergunta, né? Eu vi que os irmãos comentaram e aí eu voltei para finalizar o que eu tinha falado, que é o crer, né? Crer implica fazer de que o Senhor... crer, então, né? Não, o que a gente pode fazer então, caso os irmãos queiram, é fazer também um próximo vídeo para ficar cortado sobre isso. Ou concluo que é o Evangelho, tanto faz. É que a gente estourou os 40 minutos, né? Mas aí 40 já? 40. Vamos continuar aqui. Não, então fecha aí, vamos fechar e aí nós faz outro. Aí Então. depois corta, aí corta, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte. Aí tu corta lá, né, Maurício? Ezequiel das finalizações, não, tranquilo, Ezequiel das finalizações, e depois a gente volta incentivando, sei lá, eu estou com alguns versículos para incentivar nós cristãos agora a propagar esse evangelho, a não se envergonhar dele, entendeu? Amém. Estou com esse propósito aqui, mas aí os irmãos seguem a linha de pensamento dos irmãos. Mas, irmãos, Conclua aí. encerramos, desculpa aí, os Keck, gravando aqui. Aleluia, né? não bater não. Se Tá Maurício tudo quiser gravar certo, aí. irmão, tá tudo certo. Amém. Glória a Deus. Tá em casa, Vamos irmão. lá. Evangelho. Para mim, eu me sinto evangelho, como o Maurício falou, né? Jesus ele veio para fazer o que homem nenhum, né, era capaz de fazer. Por isso que ele é Deus. Deus é aquilo que faz o que só que Deus pode fazer, né? Se você levar, né, como eu falei, né, a minha vida foi transformada, algo que ninguém poderia fazer, Jesus fez. Um exemplo, você pega
um morador de rua que é viciado no crack ou nas drogas, você tem a condição de pegar ele, levar ele na clínica, trocar de roupa, cortar seus cabelos, cortar suas unhas, né? Deixar ele aparentemente um ser humano, né? Um cidadão, né? Opa, esse aí tá bem. Mas dentro dele existe uma prisão. Você passou com ele lá, deu uma casa para ele, o que ele vai fazer com essa casa? Se ele é viciado no crack, ele vai vender tudo que tem. Ele vai vender a casa, vai estourar tudo, e vai voltar para o mesmo lugar. Por quê? Aconteceu uma mudança de fora. Essa mudança de fora aqui nós podemos fazer, Maurício. Eu tenho poder para fazer, pastor Maurício, o senhor tem poder para fazer. Sim. Nós podemos fazer com qualquer morador de rua ali, dar dinheiro para eles. Mas dentro, só Deus pode fazer. Então o que acontece? O que Jesus veio? Jesus veio, aquele que crê, é transformado por dentro. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, nova criatura é uma nova vida, um novo pensamento, né? Então a Bíblia olha que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pode ser um mendigo, creu em Jesus, ele vai ser a nova criatura, aquilo que ele viveu, ele vai começar a viver uma nova vida. Então a mudança vai vir de dentro para fora. Não é ninguém mais importante. Ele vai ter a liberdade de ser. Isso é o que o Evangelho faz. Então quero que nós era presos em nossos pecados, nos vícios. Nós éramos mendigos da vida, como foi falado aqui, nos vícios, né, nas bebidas, não tinha limite para nós, não tinha limite, não existia, fazia tudo, né, aquilo que Deus odiava. Quando Deus tem encontro com nós, somos mudados totalmente de vida. Tem alguma prisão aqui? Alguém me... Se tu não servir, não vou viver assim, eu vou te matar. Não tem, irmãos. É totalmente livre. Eu tenho a escolha. Eu escolhi viver para Deus. É isso que Deus faz. Nos pega de uma prisão, nos coloca em um mundo que oferece tudo que é ruim, que é mal, que é podre. E nós falamos, queremos Jesus. Isso é o que o Evangelho faz. Os benefícios do Evangelho. Crendo nele, aceitando a Jesus, entendendo quem nós somos, Deus faz isso nas nossas vidas. Eu sou um exemplo dessa pessoa, do Evangelho, do poder que Deus fez na minha vida, que Deus tem para fazer na minha vida. Amém? E aqui eu já encerro. Glórias a Deus. Encerramos aqui essa parte do vídeo, né? Depois a gente vai concluir. E aí eu já lanço aí uma proposta para os irmãos da gente tá voltando com outros vídeos, falando, né, trazendo, né, base bíblica de como se apresentar o Evangelho. Amém. Então, acho que como se apresentar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, né? Gregos que são gentios. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos para a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Um abraço, irmãos. Fica na paz. Deus abençoe.